E aí, galera, como vocês estão? Marília Quinasso aqui e eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre a nossa autoestima. Autoestima é uma das coisas mais importantes da nossa prosperidade extrafísica. É através da autoestima que a gente consegue conquistar a nossa autoconfiança e a gente começa a exalar uma energia diferente, a gente reconquista o nosso poder pessoal. E quando a gente tem poder pessoal, a gente vai lá, a gente age, a gente faz o que precisa ser feito, sem medo de julgamento, sem medo de nada. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho de como eu era e como eu sou agora. Antes de eu começar todos os cursos que eu fiz e todos os estudos que eu tenho sobre esses assuntos, eu era uma pessoa que realmente não tinha nada de confiança. Eu não confiava em mim mesma. Eu achava que o que as outras pessoas tinham para falar era muito mais importante do que o que eu tenho para falar. E eu realmente acreditava que eu era insignificante no mundo. Coitadinha, né? Quando a gente tem essas afirmações, quando a gente acha que a gente realmente é isso tudo, o universo começa a agir para comprovar que a gente está certo. Uma coisa que vocês têm que entender é que o nosso cérebro ele é muito poderoso. Então, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente vibra sobre a nossa própria vida é o que o universo nos traz para que o nosso cérebro consiga olhar e falar: tu viu? Eu avisei, eu sou assim mesmo. Por exemplo, eu não consigo falar em público. Toda vez que eu falo em público, alguma coisa ruim acontece, algum vexame eu passo. E daí você vai lá, você faz alguma coisa e algum vexame realmente acontece porque o teu cérebro quer comprovar que você estava certo, para daí você olhar e falar: ai, tu viu? Eu estava certo, eu realmente não posso. Isso não é legal. Então, se a gente tem uma autoimagem negativa da gente mesmo, a gente começa a acreditar que todas as características ruins que a gente tem da gente mesmo são verdade. E a gente pode mudar isso. Ao invés de você focar nas suas características não tão boas, você pode focar nas características maravilhosas que você tem, porque todos nós somos luz, todos nós temos qualidades boas, todos nós temos coisas boas para focar. Então eu quero que vocês façam uma lista de uma autoimagem ideal que vocês têm. O que é aquela pessoa que você pensa e fala assim: nossa, essa é uma pessoa que se encontrou na vida. Uma pessoa determinada, é uma pessoa focada, é uma pessoa alto astral. Aí é você que vai decidir o que é a autoimagem ideal na sua concepção. E você vai trabalhar em cima dessa autoimagem todos os dias. Pegar essa autoimagem e pensar: hoje o que eu posso fazer hoje para isso aqui se tornar realidade? Como eu posso agir melhor para que isso se torne realidade? E você começa a realmente fazer com que todas essas características entrem no teu dia a dia. Então façam essa lista, façam uma lista de uma autoimagem ideal que vocês têm de vocês mesmos e comecem a agir em cima disso. Uma coisa que é muito importante que eu quero falar para vocês é que tem muita gente que leva como a família é a base de tudo, ou o trabalho é a base de tudo, mas não é. Não é nem a sua família, não é nem o seu relacionamento, nem o seu trabalho. O que é a base de tudo é você mesmo. Quando você tá bem com quem você é, quando você tá bem com você mesmo, tudo na tua vida começa a entrar em harmonia, porque você é a base da sua vida. E esse é um dos aspectos mais importantes que você vai ter que pensar. Se você está colocando qualquer outra pessoa, qualquer situação que seja em cima de você mesmo, as coisas vão começar a dar errado. Em algum momento as coisas vão ir por água abaixo. Então sempre coloque você mesmo como a base de tudo, como a primeira coisa a se pensar. E se lembre, na guerra da comparação, a nossa autoestima nunca sai ilesa. Essa é uma frase de William Sanches. Ele é um cara que é expert em autoestima e ele realmente me ensinou muita coisa, porque
Quando a gente começa a perceber isso, quando a gente percebe que ao se comparar com outras pessoas a gente apaga a nossa luz, as coisas começam a mudar. Quando a gente descobre que a gente é a base de tudo e que a gente tem traços únicos nesse mundo, a gente começa a realmente agir conforme a nossa autoimagem ideal. E é muito bom a gente sempre lembrar, uma coisa que eu falo para todos os meus consulentes, para quem não sabe, eu sou terapeuta também, é que cada pessoa é um universo muito único, é um universo muito particular. As experiências que você tem, elas te tornam a pessoa única que você é, porque ninguém teve as mesmas experiências que você, ninguém teve esse mesmo conjunto de experiências que você teve. Então ninguém tem esse conhecimento que você tem. E cada pessoa tem traços muito únicos. Então começa a analisar quais são os traços que apenas você tem, porque é ali que você tem a sua maior qualidade. Os nossos traços únicos, eles são as nossas maiores qualidades. É através disso que a gente se diferencia das outras pessoas. E é através disso que a gente consegue conquistar as nossas metas, conquistar as nossas missões, porque a vida é feita disso, é de seres únicos. Todos nós somos únicos, cada um de nós é muito único e muito particular. E quando a gente consegue realmente entender que cada um é muito único e muito particular, a gente começa a sair dessa guerra de comparação, porque você vê toda a grandeza que tem no outro, assim como você vê toda a grandeza que tem dentro de ti. Então eu quero que vocês façam esses exercícios que eu passei aqui para vocês. O primeiro é exercício de autoimagem. Vocês têm que lembrar de realmente pegar a autoimagem ideal que vocês consideram e colocar no papel e olhar para essa autoimagem todos os dias e trabalhar em cima dela. E também eu quero que vocês pensem em todas as características únicas que vocês têm da própria vida de vocês e transformem elas em qualidades únicas, qualidades realmente que só vocês vão ter. E esses vão ser os maiores combustíveis para a vida de vocês. Eu quero convidar todos vocês para curtirem aqui o vídeo, não sei se vocês já curtiram ou não, mas curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar dessa conversa que eu tive com vocês e compartilhem aqui embaixo comigo, comentem aqui, vocês têm uma autoimagem boa sobre vocês mesmos? Ou vocês vão começar a ter a partir de agora?